Então, já está aí a luzinha do gravando. Ingrid botou aí uma outra mensagem, como dizendo que o comunicado lá de Santo Ângelo continua na página do concurso. Enfim, temos que aguardar até o fim. Vai ser, infelizmente, Ingrid, a gente não vai ter muito o que fazer para além disso. Vamos então falar hoje de defesa do consumidor. A gente conseguiu aí, olha, vocês pediram e a gente aí na nossa, Fábio, desliga aí, por favor, Fábio, o microfone, por favor. Vamos falar um pouquinho de defesa do consumidor, tá? Vocês pediram, é um tema importante, a gente tem muita coisa boa aí para falar na defesa do consumidor. Então, eu aqui vou continuar exercendo a minha função de coordenador e agora de assistente de produção, viu, professor Gesualdo? Que eu vou ficar aqui controlando o microfone da turma, admitindo gente que pediu para ser admitida, mas eu vou deixar você, professor Gesualdo, com a palavra, vou lhe transmitir a palavra e vou, de vez em quando, fazer algumas intervenções apenas para tornar o nosso encontro mais dinâmico. E peço que os colegas também façam o mesmo. Aproveitem, meus amigos, que a gente vai ter aí mais ou menos 1 hora para ver a defesa do consumidor, revisar a defesa do consumidor, e aproveitem para tirar aquelas dúvidas que ainda remanescem aí com vocês, tá bom? Então, com a palavra, professor Gesualdo, eu vou ficar aqui à disposição do grupo e coordenando no que for possível. Professor Gesualdo, é contigo. Um grande abraço, amigo. Obrigado, amigo. Robertão, valeu, cara. Valeu pela disposição também. Gente, alguém... Precisamos aí desligar os áudios, viu, pessoal? Temos 40 colegas aí, temos que mutar. Eu vou tentar desligar por aqui também, mas vocês aí, por favor, Eu acho que desliguem o microfone para que o professor Gesualdo possa falar. Desculpe, Gesualdo, a palavra é sua, eu vou tentando desligar daqui também. Beleza, valeu. Então, bora lá, gente. Olha só, véspera de exame, não dá para gerar uma piração de querer sair estudando tudo ao mesmo tempo. Agora é hora de relaxar, a hora de focar algumas coisas principais, a hora de descansar. E o direito do consumidor, além de ser uma matéria importante, porque vai cair na tua prova, e com certeza vai cair, talvez seja daquelas mais amenas, as mais simples, as mais tranquilas. Ela tem, evidentemente, toda uma complexidade, claro, mas eu diria que ela é mais amena na redação, ela é mais visualizável no caso concreto, quando nós falamos de direito do consumidor, nós conseguimos diretamente relacioná-lo a algum caso que temos no nosso dia a dia. Diferente, por exemplo, de direito das coisas, vai falar de servidão, de usufruto, quem nunca passou por isso se torna muito abstrato, né? Muito fluido. Talvez tenha sido providencial, então, essa aula. Uma aula mais relaxada, uma aula mais tranquila, uma aula que vai desafiar, evidentemente, o exame de vocês. Então, vamos lá. Quando nós falamos de consumidor, algumas dicas são importantes e a primeira delas é identificar quem é efetivamente consumidor. Partam da ideia seguinte: se a relação é de consumo, o consumidor tem alguns privilégios dessa relação tipicamente privada, vai? Embora alguns digam que a relação de consumo não seja privada, vamos colocá-la como no exame da ordem será a relação privada porque é uma fonte do direito civil. Então, pensemos assim: no direito do consumidor, o consumidor está desfavoravelmente alocado. Então, nós precisamos lhes dar armas. E essas armas são prazos maiores de prescrição, via de regra, a responsabilidade objetiva de quem presta o serviço e oferece o produto, mais prerrogativas na troca dos produtos. Enfim, nós temos no direito do consumidor privilégios adicionais em relação ao consumidor exatamente por conta dessa equação. O consumidor está numa posição de inferioridade. Já no direito civil, até pela redação do artigo 1º do Código Civil, a posição é igualitária, a posição é de isonomia. Portanto, o legislador não tem que ajudar ninguém. Nesta perspectiva, se nós enquadrarmos a relação no direito do consumidor, mais forças, mais remédios, mais armas o consumidor terá. Mas se não for uma relação de consumo, ela se enquadra na relação de direito civil. Contrato de compra e venda. Se for de relação de consumo, muito bem. Se não for, nós vamos lá para o campo do direito civil. Não é dizer que se a relação não é de consumo, ela está desacobertada pelo direito. Ela apenas terá a redação, apenas não, né? Ela terá a proteção do direito civil e não mais a proteção peculiar do direito do consumidor. Nessa perspectiva, é fundamental saber quem é o consumidor e quem é o fornecedor, para que então nós decifremos o que é uma relação de consumo.
Muito bem. O consumidor está no artigo 2º. O artigo 2º diz assim: consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços como destinatário final. Destinatário final é a sacada aqui, é o ponto nevrálgico da discussão. Pense assim: uma tiazinha produz lá com as suas vaquinhas o seu leite. Ela faz um contrato de compra e venda desse leite com um laticínio. O laticínio transforma esse leite em manteiga e vende para o distribuidor. O distribuidor vende essa manteiga para o supermercado. E o supermercado vende para a vovozinha lá da ponta, que pega essa manteiga e a come. Vários contratos de compra e venda. Mas só a vovozinha lá da ponta é quem adquiriu o produto para si, para o seu consumo. Então, aquela relação é direito do consumidor no primeiro momento. As outras são regidas pelo Código Civil. Se aquele leite vendido ao laticínio tiver estragado, o laticínio tem alguma prerrogativa? Claro que tem. O laticínio tem proteção, o laticínio tem garantia, mas à luz do Código Civil e não à luz do Código de Defesa do Consumidor. De todas essas aqui, a única enquadrável como relação de consumo é a compra e venda final. Logo, o consumidor, então, é aquele que é destinatário final. Aqui em São Paulo tem uma famosa rua, eu estou no interior, eu sou de Assis, aqui nós abrimos a porteira e a porta, mas lá na capital existe uma rua famosa, uma rua, não vou lembrar o nome agora, que a mulherada vai lá comprar roupa, que são roupas de preço bastante acessível. Se você vai nessa rua comprar para si a roupa, é relação de consumo. Agora, se você comprou para trazer para sua cidade, como muita gente faz, para revender, deixou de ser relação de consumo. Haja vista que deixou de ser destinatária final. Outro ponto de inflexão importante é que é consumidora pessoa física ou jurídica. Embora haja uma resistência muito grande da jurisprudência e da doutrina no enquadramento da pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria, não vou nem explicar as outras e só vou dizer qual é a teoria aplicável, para você lembrar na tua prova. Aplica a teoria chamada de finalista mitigada. Teoria finalista mitigada. Essa é a teoria que o STJ aplica quando interpreta o Código Civil. Quer dizer, pessoas jurídicas, José Paulino Perfeito Gabi, é isso mesmo, rua Zé Paulino, famosa Zé Paulino. Quando alguém compra um produto como destinatário final para usar na sua atividade profissional, eu que comprei esse computador para o meu uso como professor, para o meu uso como advogado, aqui está a minha vida na advocacia. Eu que comprei esse telefone para eu trabalhar, comprei como taxista um carro para eu usar. Fica aquela dúvida, isso é relação de consumo ou não? E, fundamentalmente, pessoas jurídicas poderiam ser enquadradas na relação de consumo? O STJ, ao adotar a teoria mitigada, finalista mitigada, entendeu o seguinte: pessoas jurídicas podem sim ser consideradas consumidoras se houver hipossuficiência na relação. Exemplo, uma Santa Casa de Misericórdia que compra produtos para sempre em tons, pelo menos a Santa Casa de Misericórdia, as que eu conheço aqui da região, todas estão em penúria financeira. Portanto, quando elas compram um produto, ainda que seja na sua atividade, isso pode ser enquadrado como relação de consumo. Uma APAE, uma associação de classe com hipossuficiência econômico-técnica reconhecida. Marquem isso. A teoria adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é a teoria finalista mitigada. Além disso, é importante saber que é relação de consumo comprar produtos ou serviços, e nisso o Brasil é pioneiro. Eu fiz o meu pós-doutorado em Coimbra, e lá estudamos algumas coisas de relações privadas no mercado europeu. E para o mercado europeu, comprar serviços não é relação de consumo. É só comprar produto. Aqui não. Aqui na relação de serviço também é relação de consumo. Portanto, se eu contratei um pedreiro, se eu contratei um jardineiro, um médico, um engenheiro, tudo é relação de consumo, com algumas exceçõezinhas que já eu trato para vocês no artigo 3º. Voltemos a quem é o consumidor. O consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços como destinatário final. Também no artigo 17, temos o consumidor equiparado, também chamado sofisticadamente de bystander. Eu comprei esse celular, que explodiu e me machucou bastante. Eu sou o consumidor porque adquiri o produto para mim e tenho uma relação direta com o bem.
Entretanto, quando explodiu, ele atingiu a Juliana Souza. Ele causou ferimentos à Juliana também, que não comprou esse celular, mas que é vítima da relação de consumo. Essas vítimas da relação de consumo também são consideradas consumidores. Pensem lá, quando um avião decola de uma grande agência, de uma grande companhia de aviação, esse avião, caso real daqui de São Paulo, o avião da TAM saiu do aeroporto de Congonhas e caiu em cima de casas. Aquelas pessoas que compraram as suas passagens, elas são é uma típica relação de consumo, mas aquelas pessoas morreram. E os parentes daquelas pessoas que pleitearão indenizações também são vítimas e, portanto, consumidoras, vítimas. E mais, o avião caiu sobre casas, causou dano sobre pessoas que talvez nem conheçam a TAM, mas que são vítimas daquela relação de consumo, logo enquadráveis também no Código de Defesa do Consumidor. Juliana, basicamente é isso mesmo, PJ só em caso de insuficiência. Professor, então, segundo o entendimento do STJ, as PJs têm uma proteção de CC se forem insuficientes. Basicamente é isso. Ó, vou dar uma dica para vocês aqui de saideira para estudo. É fundamental. As questões hoje em torno do direito do consumidor, e também em torno do civil, geralmente são assim. Segundo a posição dominante do STJ, segundo a jurisprudência do STJ, cara, como é que você sabe da jurisprudência do STJ? Ao terminar a aula, você vai fazer a seguinte pesquisa: www.stj.jus.br, site do Superior Tribunal de Justiça. Bom? Lá no Superior Tribunal de Justiça vai ter lá em cima links. Você vai clicar assim, jurisprudência. Uf! A aba jurisprudência, bem em cima aqui, bem no meio da tela. Jurisprudência. Clicou, vai aparecer uma série de subabas. A última chama jurisprudência em teses. Jurisprudência em teses. Deve ter hoje umas 160 teses. O STJ compilou a sua jurisprudência e deixou toda alocada ali. Então, tem jurisprudência sobre desde concurso material de crime, concurso formal, processo administrativo, direito das coisas, chama de direito das coisas, até de direito do consumidor, de plano de saúde, um bando. Então, no direito do consumidor são 3. Procurem lá. Acho que é o 79, não vou lembrar os números. Quando você clica lá na abazinha, jurisprudência em teses e o número correspondente ao direito do consumidor, ou o que quer que seja, aparece todas as jurisprudências resumidas com enunciados. Então, por exemplo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde. É um enunciado que eles colocaram lá, que é um resumo do que o STJ decide. E embaixo existem os acordos relativos. Eu uso isso, inclusive, para manusear recurso especial. O STJ deixou lá tudo à sua disposição. É uma forma muito legal de estudar. E claro que agora não vai dar tempo, mas nas aulas de primeira fase eu digo para os alunos, se vocês virem 5 dessas jurisprudências por dia, que vai dar lá 10 minutos de estudo, em um mês vocês passaram por toda a jurisprudência do STJ. Por toda. Vale a pena ver algumas de plano de saúde que cai bastante. Vai lá depois. Vocês vão ver que lá nessa jurisprudência em teses está essa posição aqui que o Leonardo está me perguntando. Então, segundo o entendimento do STJ, as PJs têm proteção do CDC se forem suficientes. Isso mesmo. É a posição do STJ. Beleza? Gente, ó, essa dica eu uso para minha atividade profissional. Esses dias atrás eu precisava defender um cara num procedimento administrativo disciplinar. Fui lá. Estou defendendo um prefeito agora em ação civil pública. Fui ver qual é a posição do STJ. E pelo menos 2 posições lá me ajudaram para caramba na minha defesa. E se a pergunta é, segundo a jurisprudência do STJ, nada melhor do que visitar esse link para que vocês tenham acesso a isso. É muito importante, até para nós como profissionais. Posto isso, entendemos que é um consumidor. Agora falta falar que é um fornecedor. O fornecedor é aquele que fabrica, comercializa, importa, projeta produtos e serviços. Opa, sem relação trabalhista. É a parte final do artigo 3º. Desde que não haja relação trabalhista, isso aqui é importante. Tem uma moça que trabalha aqui na minha casa, a Andréia, é a bênção da minha vida, essa mulher. É minha segunda mãe. É um presente que Deus me deu, essa moça que trabalha aqui. Ela cuida da minha família de uma forma exemplar. Essa bênção na minha vida, se ela caso cometer algum erro aqui dentro, causar-me algum prejuízo,
Se for doloso, eu posso pedir a restituição dos valores para ela a título de CLT. Aí nós vamos aplicar a relação de trabalho. A relação de trabalho diz que o comportamento tem que ser doloso ou estar previsto a retenção de valores para a indenização, pelo menos num contrato particular expresso. Isso é a relação de CLT. Agora, aqui na minha casa também, uma vez por semana vem o piscineiro. Uma vez a cada 15 dias vem o jardineiro. Isso não é relação de trabalho. Eles me prestam serviços episódicos, esporádicos, enquadráveis no Código de Defesa do Consumidor. E tanto é assim que quando um trabalhador não recebe as suas verbas, ele as pleiteia na Justiça do Trabalho. Quando um prestador de serviços não recebe suas verbas, ele as pleiteia na Justiça Comum. A ação na Justiça Comum, pela falta de pagamento a eles prestados. Então, o pintor que pintou essa sala para mim, o marceneiro que fez isso aqui no fundo, a empresa de telefonia que me presta serviço de telefonia, que me presta serviço de internet, essas prestações de serviços que são não enquadráveis na relação de trabalho serão, então, relações de consumo. Primeiro, precisamos saber se é relação de trabalho. Se não for, aí passa a ser relação de consumo. E o parágrafo primeiro diz assim: produto é todo bem material ou imaterial, móvel ou imóvel. A abrangência é a maior possível. É relação de consumo se eu compro um carro, como também se eu comprar uma casa. Claro que preenchidos alguns requisitos que nós falaremos já já. É relação de consumo quando eu compro um bem móvel, mas também quando eu compro um software. Quando eu compro, por exemplo, um software de inglês, da English Tal. Isso é prestação de serviços ou então bens imateriais. Quando compro aplicativo e coisas que valem. Serviços, parágrafo 2º, produtos no parágrafo 1º. Ok? Então, parágrafo 1º fala de produtos, parágrafo 2º fala de serviços. E entre serviços estão atividades bancárias de forma expressa. Os bancos respondem por fraudes bancárias, isso é até súmula do STJ. As seguradoras, a mesma coisa. Que mais? Instituições de financiamento do modo geral, planos de saúde. Agora, 2 dicas importantíssimas que estão fora do conceito de fornecedor para a relação de consumo. Primeiro, locação imobiliária. Se eu alugar um imóvel de uma locadora, uma imobiliária, não é relação de consumo, porque o STJ entendeu que se aplica a lei de locação específica, a Lei 8245 de 91, Lei 8245 de 91. E mais, é relação de consumo. Se eu tiver um serviço médico, se eu tiver um serviço de engenharia, mas não é se eu tiver um serviço de advocacia. O STJ, por um corporativismo da OAB, entendeu que as relações entre clientes e advogados não são enquadráveis em relação de consumo, devendo ser regida a famosa Lei 8.906 de 94. Isso também é jurisprudência em teses do STJ. Eu não concordo exponencialmente com isso, mas o que eu penso pouco importa na tua prova. Importa qual é a posição do STJ e é essa. Também não é relação de consumo, hein? E já eu respondo as perguntas, podem deixando aí, tá bom? Também não é relação de consumo. Relação entre condômino e condomínio. Isso é relação regida pelo Código Civil, às escâncaras, principalmente quando falamos de condomínio edilício, né? Entre associação e associado, por exemplo, entre você e o seu clube, não é relação de consumo. Não é relação de consumo. Relações de previdência pública. A relação entre você e o INSS não são relações de consumo. Mas é relação de consumo a previdência privada. Eu tenho uma previdência privada no Santander. Isso é relação de consumo. Previdência perante o INSS, não. Mas previdência perante a relação privada, sim. E relação notarial, de cartórios. Nós também não temos relação de consumo nessa situação. Tá bom? O que mais que falta falar de fornecedor? 2 questões importantes aqui para a gente acabar com esse assunto e ir para o segundo. Primeiro deles, será fornecedor aquele que tenha habitualidade na prestação de serviços. Habitualidade na venda do produto. A Ingrid resolve comprar o meu celular. Eu a vendo. Ela é destinatária final do celular. Ela vai usar para si. Um produto material.
Porém, eu não sou fornecedor para efeitos do CDC. Haja vista que eu não tenho habitualidade na prestação desse serviço. Logo, essa relação entre nós será regida pelo Código Civil. Se eu comprar um carro do meu vizinho, isso será relação de Código Civil, porque ele não tem habitualidade na venda do carro. Mas se eu comprar um carro de uma concessionária, essa concessionária é enquadrável como fornecedor. E aí, então, passa a ser relação de consumo. E outra coisa, é possível que haja relação de consumo, ainda que seja gratuita a prestação do serviço ou a concessão do produto. Por exemplo, amostra grátis. Se o fornecedor te dá uma amostra grátis, ele o faz para captar clientela, para sugestionar consumo. E se você passar mal, por exemplo, com essa amostra grátis, isto é relação de consumo. Por isso que estacionamentos de supermercados e de shoppings, ainda que gratuito, são relação de consumo. E por isso que aquelas placas que eles apostam assim, não nos responsabilizamos por furtos ou danos dos veículos, não vale. Não vale. É cláusula nula de pleno direito. Você pode até assinar um compromisso reconhecendo isso, e não valerá. Porque ainda que seja prestação de um serviço gratuito, se for remunerado, esquece. Aí tem que pagar, tem que ser relação de consumo mesmo. Mas se for gratuito, não existirá essa perspectiva de captação de clientela. Ok? Então, esses dois pontos são muito importantes. O fornecedor será fornecedor se houver habitualidade por parte dele no comércio e ainda que seja gratuito. Tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui. Professor, poderia incluir na fala de hoje, por gentileza, a resposta? Vamos falar disso já. Professor, se a senhora que comprou a manteiga tiver algum problema, ela pode exigir do supermercado que comprou, de todos os fornecedores? Vamos responder isso já antecipando, então, essas duas perguntas, da Sidneia e da Jéssica, para a gente tornar um pouco mais dinâmico aqui. Olha só, Sidneia, vou responder a sua pergunta, então. Toda e qualquer responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva. Toda ela. Tá bom? Com exceção do profissional liberal. Então, veja, eu tive um caso pessoal que ilustra bem isso. Um cara chegou com uma dor no abdômen, foi atendido no pronto-socorro de um hospital particular. Ah, isso é importante. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Serviço público é relação de consumo? Resposta, depende. Como diriam os corintianos, vareia. 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 Olha só. Se o serviço público é remunerado por tributos, impostos, taxas, esses serviços públicos não são relação de consumo. Então, se a polícia me causou algum dano, se o sistema de saúde público, o médico fez alguma barbaridade, eu tenho vários casos aqui, advogo pra caramba na área sanitária, se meu filho sofreu bullying na escola pública, em todas essas situações cabe indenização, a responsabilidade também é objetiva, mas aqui é direito administrativo. Aqui é o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Ok? Agora, se eu pago diretamente pelo serviço, preço público, tarifa ou pedágio, aí é relação de consumo. Bem do lado do condomínio que eu moro, aqui tem uma estrada que é pedagiada. Toda vez que tem um acidente aí, elas dizem assim, não há relação de consumo. O artigo 22 do CDC vai dizer, existe sim. É relação de consumo quando há um acidente na pista. O cliente meu atropelou uma capivara na pista aqui. É relação de consumo? É. Porque a concessionária do serviço público, que recebe diretamente o pedágio por isso, não cuidou da segurança daquele estabelecimento. É relação de consumo, energia que eu compro da concessionária, a água que eu compro da concessionária. E mesmo se o serviço público for prestado diretamente, tem uma cidade muito bonita, próxima aqui, no interior de Mato Grosso do Sul, que chama Bonito. Algumas praças públicas ali, algumas grutas, alguns parques, você paga para entrar para o município. Ora, se você pagou para entrar, isso é preço público e passa a ser relação de consumo. Okay? Voltando naquele caso do hospital privado. O paciente chegou com uma dor no abdômen, minha cliente falou, você não tem nada, não, mandou o cara embora. Ele volta no segundo dia, você também não tem nada. Uma outra médica atendendo-o. Na terceira vez, a mesma coisa. Na quarta vez, ele voltou lá, mas estava gemendo de dor. O médico, então, disse, um quarto médico, cara, você tem uma apendicite estuporada. Ninguém viu isso antes? Não, ninguém viu. E aquele corte que seria desse tamanho ficou gigantesco
Esse rapaz ficou na UTI por 3 dias, correndo um risco de sepsemia e ser levado a óbito. E então ele processa o hospital e os 3 médicos. Em um laudo médico muito discutível, numa pergunta feita em quesito por nós, era assim: é possível identificar a culpa de um dos médicos? O laudo: não é possível. Para mim, a culpa era dos 3, né? Então, na ação de indenização, houve o julgamento improcedente em relação aos médicos, porque não ficou constatado qual é a sua culpa. E a culpa envolve a responsabilidade subjetiva. Mas o hospital, prestador de serviço, tem responsabilidade objetiva. E aí ele foi condenado. Percebam, o profissional liberal, médico, engenheiro, isso se apura mediante sua culpa específica. Agora, a clínica, o hospital, a construtora, a responsabilidade passa a ser objetiva. Ok, Sidney? E na pergunta da Jéssica, gente, essa não cai, essa despenca, essa chove, essa capota na sua prova. A diferença entre o artigo 12 e o artigo 18. Ó, comprei um celular que não funciona. Tá? Para quem eu reclamo? Dirá o artigo 18. Se houver vício ou defeito, o defeito que se exaure em si, eu reclamo para o fornecedor. E no conceito de fornecedor está o comerciante. Então, quando você compra um celular e a loja fala assim para você: olha, a garantia da loja é só de 7 dias, depois é com o fabricante, entra por aqui e sai por lá. Saiba você que a garantia também deve ser prestada pela loja. Muito bem, o produto apresentou defeito dentro da garantia. Garantia legal, 90 dias. Não são 3 meses. 90 dias. Essa é de lei. Essa não precisa ter termo escrito. Essa não pode ser renunciada, não pode ser negociada. E depois existe a garantia contratual, lá do artigo 50, que é complementar. E essa garantia contratual, o fornecedor lhe dá se ele quiser, da forma que ele quiser. Por exemplo, um carro pode ter garantia contratual de câmbio e motor, mas não precisa ter garantia contratual de parte elétrica. Nos primeiros 90 dias, a garantia é integral. Se no prazo da garantia o teu produto apresentou algum defeito, algum vício, você leva para qualquer fornecedor, eles têm 30 dias para resolver o problema. Se em 30 dias o fornecedor resolveu o problema, paciência. O cliente meu acabou de comprar um Jeep Compass. Quando ele foi transferir o veículo, 0, quitado. O motor do veículo era raspado, cara. Veio de fábrica raspado, adulterado de fábrica. Reclamamos. Não, a gente dá um motor para o senhor, fica tranquilo. E enquanto o carro fica parado aqui, nós vamos dar um carro substituto para o senhor. Beleza, repararam o dano. Não há que se falar de indenização. Se, entretanto, não houver a reparação do dano, ou a troca, ou o conserto do vício, o consumidor tem 3 opções. Ele escolhe, na medida em que a lei diz que as 3 opções são dele. Abatimento de preço, quero desconto, eu fico com o produto, mas quero desconto. Substituição do produto por outro, troca do produto, que não existe essa perspectiva no Código Civil. Abatimento de preço tem no Código Civil também. Desfazimento do negócio tem no Código Civil. O que não tem no Código Civil é a troca do produto. Mas eu escolho. E não existe aquele papo como muitas lojas fazem. Ah, o senhor fica com crédito aqui na loja. Eu quero crédito, cara. Eu quero o meu dinheiro de volta. Ou quero abatimento de preço para ficar com esse produto. Ou então eu quero outro. E deve ser feito isso sob pena de ajuizamento de ação específica. Ok? Essa é a regra do artigo 18. Produtos que tenham defeito estão à mercê disso. E lembrando, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18, se o produto é essencial, ou se não tiver troca, se não tiver conserto, nem 30 dias eu tenho que esperar. Né? A se relembrar. Loja, está com defeito. Vou ficar com o produto até 30 dias para resolver, ok? Agora imaginemos que seja um respirador em tempos de Covid. Caramba, eu peguei essa porcaria e fiquei 8 dias internado e eu precisava, por exemplo, de um respirador. Se o meu respirador quebrar, e se eu for esperar 30 dias para consertar, eu morro. Então, quando o produto é essencial, dirá o texto da lei. Nem 30 dias tem que esperar. Ou então, quando o produto não tiver conserto. Eu comprei um carro que é repintado. Esse carro desvaloriza. Ora, o carro que é repintado, ainda que a concessionária pretenda pintá-lo novamente, ele continuará repintado, continuará com valor depreciado. Portanto, não há o que se consertar aqui. Diferente é o produto que causa dano.
O celular não funcionar é uma coisa, o celular explodir na minha cara é outra. A geladeira que não gela é artigo 18. A geladeira que explode é artigo 12. O veículo que não funciona pela manhã é artigo 18. Mas o veículo que deixa de funcionar em andamento e me causa um acidente é artigo 12. E no artigo 12, a responsabilidade por danos sempre objetiva. E guardem isso. De acordo com a jurisprudência do STJ, sempre com inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova em ações de indenização é automática. O artigo 6º, inciso 8º do CDC, artigo 6º, inciso 8º, fala da inversão do ônus da prova, que fica a critério do juiz, portanto, aquilo que a gente chama de ops iuris, porque é o juiz quem decide, e haverá essa decisão favorável ao consumidor se ele for hipossuficiente ou se a questão for de verossimilhança. Leiam depois o artigo 6º, inciso 8º. E a jurisprudência do STJ disse o seguinte: inversão do ônus da prova é automática quando aplicarmos o artigo 12 e o artigo 14. Aqui é automática. E também lá na publicidade será automática, por texto de lei. O próprio Código de Defesa do Consumidor já fala disso. Agora, esse aqui é o pulo do gato, hein? Quem responde pelos danos? Aí o artigo 12 nomina fabricante, construtor, produtor e importador. O comerciante está fora. Vou dar uns exemplos aqui de escritório. O cliente meu comprou uma barrinha de cereal da Nutri e ao mordê-la tinha uma varejeira dentro. E pior do que encontrar uma varejeira dentro é encontrar metade dela, né? Porque a outra metade estava na boca do cara. Ele comprou no mercado uma barrinha de cereal da Nutri que tinha uma varejeira dentro. Quem responde pelo dano? O mercado? Não, o mercado é vendedor, é comerciante, é o fabricante. Eu comprei um carro, era muito comum esse... Teve um lote do Toyota Corolla que o tapete escorregava e travava o acelerador, e as pessoas incorriam em acidente, né? Quem é o responsável aqui? A Toyota ou a concessionária? Só a fabricante, só a Toyota. Pense num caso famoso de alguém que comprou uma garrafa de Coca-Cola no supermercado e boiou um batráquio em putrefação. Tinha uma ranzinha podre dentro da garrafa de Coca-Cola. Isso gera dano moral, evidentemente, à mercê do pagamento pela fabricante e não pelo comerciante. O comerciante só é responsável por indenizações, se não for possível identificar quem é o fabricante. Nessa hipótese, o comerciante responde então. Vamos ver algumas outras perguntas. A Jéssica, acho que te respondi. Juliana, não entendi o seguro aqui. Empresas, a Juliana Souza está perguntando, empresas que têm frota para uso interno, frequentemente troca, mesmo não sendo atividade fim, gera relação de consumo. A troca dos produtos aqui para uso próprio não é relação de consumo, Juliana. Provavelmente porque, na situação que você me coloca, não há hipossuficiência, principalmente econômica, dessa transportadora. O senhor tem um macete para não confundir a obrigação de meio e de resultado nas cirurgias? Vamos lá, Dávila. A obrigação de meio, basicamente, é a obrigação do advogado, mesmo não sendo relação de consumo. E a obrigação de meio e de fim, ou de resultado, é uma herança lá do direito civil, tá? Melhor explicada pela responsabilidade civil de lá, inclusive. Mas pensemos assim, quem tem responsabilidade de meio é aquele que tem que empregar os seus conhecimentos, a sua técnica para a solução do problema, não se comprometendo com o resultado. Por exemplo, o advogado. Cara, ontem eu fui atender um médico aqui que está envolvido numa operação que deu até Jornal Nacional. O cara foi enquadrado como membro de uma ORCRIM, uma organização criminosa, de fraude à licitação. Ele está respondendo por fraude à licitação, por corrupção ativa, por ORCRIM, falsidade documental e tem mais outros 2 crimes lá. De repente ele me contrata, me dizendo assim, Gesualdo, eu quero um habeas corpus para o Natal. E eu não tenho responsabilidade nenhuma de entregar para ele o resultado. Porque é muito improvável que ele consiga sair com as denúncias que lhe pesam até o Natal. Ainda que ele esteja em
prisão preventiva, os fundamentos da prisão preventiva são muito elementares. Portanto, se eu não conseguir aquilo que ele quer, não significa que eu falhei. Significará que eu falhei se eu perder prazo, se eu não ajuizar o HC dentro do prazo previsto, se, enfim, eu não tomar as medidas que são cabíveis. O médico é a mesma coisa. Imaginemos que o médico pegue um paciente em estado final de vida. Ele não tem obrigação de salvá-lo. Mas o médico ortopedista que pega um paciente com uma fratura de tíbia tem a obrigação de resolver esse problema. Eu estou operado nesse momento, tirei os pontos anteontem, fiz uma cirurgia no joelho de retirada do meu menisco. O resultado aqui desse médico faz parte do desdobramento da sua atividade profissional. Talvez onde fique mais visualizável a diferença entre a obrigação de resultado de meio seja na cirurgia plástica. Na cirurgia plástica, o cirurgião plástico reparador, ele tem a obrigação de meio. Imaginemos que alguém chegue todo queimado lá. Esse cirurgião não tem a obrigação de retornar a pessoa ao status quo ante. Ele tem a obrigação de reduzir os danos, mas não de torná-la bela novamente. Agora, o cirurgião plástico estético, esse tem obrigação de fim, obrigação de resultado, o que não quer dizer deixar a pessoa bonita. O que é bonito é algo muito subjetivo. Pô, não tem uma mulherada aí que exagera na plástica, fica aquelas beição de beijar rabo de passarinho, né? Puxando aquelas coisas horrorosas, aquelas cara puxada. Ela fez a cirurgia plástica achando que ia ficar bacanona e ficou um capeta chupando manga. Cara, o médico fez o beiço dela inchar. Afinou. Olha a cirurgia do Michael Jackson. Michael Jackson ficou um capeta em vida, né, cara? Horroroso. Mas talvez a cirurgia atingiu o fim pretendido. Deixa eu ver algumas perguntas aqui que estão passando. O Jonathan está me perguntando aqui, tem algum rol de produtos essenciais? Não, isso é muito, Jonathan, isso é muito variável. Diríamos, é a casuística que vai dizer se o produto é essencial ou não. Um produto que foi reputado essencial pelo Ministério da Justiça e que depois caiu foi o celular. O primeiro veio uma portaria do Ministério da Justiça dizendo que o celular é um produto essencial. E depois caiu, então o celular não é visto como produto essencial. Na peça prática, se eu identificar o que é a relação de consumo, toda a minha fundamentação vai ser no CDC. Perfeito, Gerciliane. E se for possível, eu só fundamento no CC? Exatamente. Não há identidade de artigos de dispositivos entre o CDC e o Código Civil. Quanto a isso, fique tranquila. A única confusão que gera é entre o artigo 42 do CDC e o 940 do Código Civil, que falam da restituição em dobro dos valores pagos, cobrados em excesso. O artigo 940 do Código Civil tem uma redação mais favorável à vítima do que o próprio artigo 42, parágrafo único do Código Civil. E, por falar disso, fica uma dica que pode cair tanto civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, tá? O STJ agora decidiu sobre a restituição em dobro dessas cobranças numa redação confusa, eu diria. Num primeiro momento, a jurisprudência dizia o seguinte: aquele que é credor, que cobrou indevidamente valores já pagos, deverá restituir em dobro se ficar demonstrada a sua má-fé. Se ficar demonstrada a sua má-fé. Então, por exemplo, eu tive um caso aqui, o cara tinha pagado o banco e o banco o executou. Eu promovi os embargos, provei o pagamento e aí foi extinta a execução. Numa outra ação, eu pedi a restituição em dobro. O juiz disse assim, não houve má-fé do banco. Pô, como não, cara paga? Não houve má-fé do banco. Os caras me executaram o valor de já pagos, né? A decisão do STJ agora é assim: cabe restituição em dobro se não houver boa-fé. Não é se ficar demonstrada a má-fé, é se não houver boa-fé, que para mim, basicamente, dá a mesma coisa. Então, tanto o artigo 42, parágrafo único, quanto o artigo do Código de Defesa do Consumidor, quanto o 940 do Código Civil, dependem da demonstração da falta de boa-fé do credor. Professor, no caso da varejeira no alimento, é fato ou vício do produto? Varejeira no alimento. É dano? É fato. Artigo 12. Artigo 12. Vejam, sempre estaremos falando de vício. Sempre, Renata, sempre haverá o vício. Só que tem um vício que se exaure em si, que é o celular que não funciona, e tem um vício que causa dano.
e tem o defeito que causa dano. Então, para nós termos o artigo 12, tem que ter um defeito que causou dano. A varia de gerar é um defeito que causou um dano. Né? Obrigada, é fato porque gerou dano, beleza, kkk, beijar no rabo do passarinho foi boa. Desse jeito. Pode falar de novo sobre a responsabilidade do fornecedor e do fabricante? Vamos lá. Fornecedor é gênero, artigo 3º do Código Civil. E fornecedor é fabricante, comerciante, importador, projetista. É uma gama mais ampla possível. Qual é a responsabilidade do fornecedor? Tá. Lá pelo defeito, no artigo 18, produto que não funcionou, todos são responsáveis. Pelo artigo 12, a responsabilidade é dos seguintes fornecedores. Pelos danos, a responsabilidade é dos seguintes fornecedores: fabricante, construtor, produtor e importador. Então, são esses os fornecedores responsáveis pelos danos, estando fora o comerciante, o vendedor. Sendo que esse comerciante só será incluído nas hipóteses do artigo 13. Melhorou, Bruna? Fugindo um pouco do tema, se cair algo a respeito de pensão alimentícia aos maiores de 18 anos, devo fundamentar como? Pelo Código Civil, evidentemente, e também pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso, aí a Fernanda já matou até, inclusive, o número da súmula. Boa. É a diferença entre obrigação alimentar e dever alimentar. Né? Até os 18 anos é dever alimentar, decorrente do poder familiar, e a partir de 18 anos passa a ser obrigação alimentar, devendo ser demonstrada a necessidade de quem pede. O comerciante é responsável solidariamente em caso de vício? Perfeitamente, Matheus. E é isso que nós enfrentamos problema no dia a dia. Cara, comigo já aconteceu isso várias vezes. Você compra um produto, os caras falam assim, ó, a garantia é de 7 dias aqui da loja, viu? Depois é com o fabricante. Ah, você vai... Entramos nessa dinâmica, então. Comprei um produto no camelô. Tem garantia? Claro que tem. Claro que tem. Porque oh, meu Deus, o camelô, ele habitualmente vende produtos e serviços. Ele é prestador de serviços para todos os efeitos. Ele é vendedor de produtos para todos os efeitos. É fornecedor para todos os efeitos. Ele tem que me dar garantia de 90 dias. E às vezes ele coloca um xizinho assim, né? Pois é, ó, garantia aqui de uma semana, tá? Não é de uma semana, brother. É de 90 dias e não tem o que discutir. Pô, comprei um carro usado na concessionária. Tem garantia? Tem. 90 dias. Não terá essa garantia de 90 dias, serão de 30 dias se eu comprei um carro de um particular. Relação de Código Civil. Mas se a relação foi de consumidor, sempre, minimamente, é de 90 dias a garantia. Prazo decadencial, hein? Prazo decadencial. Vou aproveitar aqui e fazer uma intervenção breve, Boa. administrando aqui bem o tempo, né? Porque daqui a pouco a gente já começa aí a... Faltam alguns minutos para as 10, né? E a gente tem que... E aí eu já vou também chamando a atenção dos colegas, dos alunos, para quem ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre consumidor para formular, porque a gente já vai começar aí os nossos encaminhamentos finais. Mas eu quero aproveitar e deixar também duas questões aqui, professor, para a gente explorar na perspectiva processual. A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma regra específica sobre a competência para o ajuizamento da ação, Boa. e a gente sabe que ele tem uma regra específica também sobre intervenção de terceiros, né? Uma restrição. Que são dois temas também que, de repente, podem, de alguma forma, aparecer. Então, eu vou deixar aí a título de provocação mesmo para a gente Vamos nessa. dinamizar o nosso bate-papo, esses dois assuntos, e intervir também para já pedir a galera para ficar de olho aí no horário e revisar aí para verificar se ainda tem alguma pendência de consumidor, alguma dúvida, porque a gente já vai partir daqui a pouquinho para a conclusão. Professor Gesualdo, é contigo. Muito obrigado. Boa, olha só. Pensem que no direito do consumidor, as regras são protetivas em relação ao consumidor. Não é dizer que nós vamos ferrar fornecedor, não é isso. Não é isso. O artigo 4º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, prega como princípio consumerista o equilíbrio das relações. Então, o que a gente quer é igualá-los, não é colocar o fornecedor lá embaixo. Dentro dessa proposta, poxa, imagina que eu vou entrar com uma ação contra a Fiat, contra as Casas Bahia, né? Os caras têm suficiência técnica, jurídica, econômica, né? Então, o CDC estabeleceu como regra de competência o domicílio do consumidor. Domicílio do consumidor. Então, dica prática. Caiu uma questão envolvendo o direito do consumidor na sua peça prática. Primeiro tópico, da competência. Fica fixada a competência no aforo tal
do domicílio do consumidor, por ser essa a regra do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a competência é fixada no interesse do consumidor, podendo ele ajuizar a ação no seu próprio domicílio. Ok? Segundo, não cabe intervenção de terceiros nas questões de direito do consumidor, salvo a denunciação da lide de seguradora. Não cabe intervenção de terceiros, salvo a denunciação da lide de seguradora. Quais são as intervenções de terceiros? Hoje mudou, né? A própria denunciação da lide, mas começando lá. A assistência simples e litisconsorcial não cabe. A nomeação à autoria, que deixou de existir, inclusive, mas que o réu pode exercê-la como prerrogativa. O réu pode dizer o seguinte: não sou eu. Por exemplo, o comerciante é demandado numa relação em que envolve dano. O comerciante vai alegar a sua legitimidade passiva e vai indicar qual é o polo ativo. Ok? Sem necessidade hoje disso ser contado como intervenção de terceiros. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Hoje cabe. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica hoje cabe porque tem previsão no próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28. Portanto, cabe. Agora, olha só. O STJ entendeu o seguinte. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Um cara entrou com uma ação contra a Unimed de Cuiabá. A Unimed Cuiabá chamou o processo Unimed Assis. Não tem nada com isso, é a Unimed Assis que tem que ser denunciada à lide. E nós fomos denunciados à lide. Primeiro tópico meu de defesa. Juiz, não cabe a Unimed Assis ser demandada porque o senhor errou ao denunciar nessa questão. Não cabe intervenção de terceiros. A decisão do juiz seguida pelo STJ é o seguinte: não cabe mesmo, mas se houve e favorece o consumidor, beleza. Partam dessa ideia. Não teremos as intervenções de terceiros a rigor. Não cabem. Com exceção dessas duas que eu lhes disse. Uma pelo Código de Defesa do Consumidor, expressamente, que é a denunciação da lei da seguradora. E a segunda, que é a intervenção de terceiros da desconsideração da personalidade jurídica, que vai caber. Tá? Agora, amicus curiae, oposição deixou de ser intervenção de terceiros, né? E a oposição também praticamente seria... Chamamento ao processo. Chamamento ao processo, assistência, essas não caberão. Mas se for determinada, aquele que foi chamado ao processo, aquele que foi denunciado, não podem alegar irregularidade. A irregularidade aqui somente pode ser alegada e somente se prejudicar o consumidor. Se for benéfica a ele, o STJ entende que passa. Era isso, Roberto? Quer acrescentar alguma coisa aí, por favor? Não, era exatamente isso mesmo, meu amigo. Temas de processo, né, também sendo destacados, que são importantes, por conta da peça prática profissional. E lembrando, só para não dizer que eu não falei nada, já que o professor aí me chamou, lembrar a diferença da teoria menor para a teoria maior da desconsideração, porque é um tema também nobre. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, abraça a teoria menor porque tem menos requisitos, a gente brinca até como macete, porque o Código de Defesa do Consumidor é menor do que o Código Civil, então é uma forma de você lembrar, né, um macetezinho, uma brincadeira, mas menor porque tem menos requisitos, de modo que, para você obter a desconsideração em uma situação de consumo, basta você demonstrar que você está tendo uma dificuldade de obter o crédito do devedor principal, e com isso o inadimplemento, que isso já lhe basta. A desconsideração no Código Civil é a teoria maior, e aí ela exige mais requisitos para acontecer. Ela exige abuso, ela exige confusão patrimonial, desvio de finalidade, etc. Lembrando também da questão processual da intervenção de terceiros. Você pode pedir, da desconsideração da pessoa jurídica. Você pode pedir a desconsideração, tanto em um caso quanto em outro, desde a petição inicial, e nesse caso não seria nenhum incidente, você requeriria, na petição inicial, ajuizaria a ação contra dois réus, o devedor principal e o devedor secundário, que é o desconsiderado. O juiz daria uma sentença delimitando a desconsideração ou não, é a hipótese de desconsideração sem um incidente, e a hipótese de número 2 é um incidente da desconsideração.
Esse é feito no curso do processo, é quando a pessoa ajuiza a ação sem pedir desde a petição inicial a desconsideração, ela já ajuiza a demanda, e no curso da demanda ela entende por pedir a desconsideração. Então seriam aí essas as contribuições, digamos assim, que me parecem boas para também dividir com os colegas, né? E aí, professor Gesualdo, temos mais alguma coisinha para falar? Deixa eu só responder as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Do artigo, Leonardo, artigo do que, cara? Não entendi aqui. A intervenção de terceiros está no 133 do Código de Processo Civil, no 28 do CDC e no 50 do Código Civil. Desconsideração jurídica também cabe, já disso. Teoria da aparência tem também como fundamentação? Sim. Teoria da aparência, teoria do fornecedor aparente. Teoria do fornecedor aparente. É muito utilizada também. Endereçamento da peça em questão de consumidor. Manuel, o endereçamento será no domicílio do consumidor, se ele assim quiser. Nem se eu estiver pelo JEC, porque lá admite intervenção, é justamente lá, Jéssica, também, porque no JEC não se admite intervenção de terceiros, salvo a desconsideração, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, pela regra do CPC. Usuário de redes sociais que sofre alguma lesão, cabe CDC ou somente CC? CDC, eu tenho um caso agora, chega a beirar o ridículo. Fizeram um fake de uma cliente minha no Instagram, mandando mensagem para o marido dela, dizendo que ela era isso, aquilo outro e tal. E o Instagram é administrado pelo Facebook. Então, nós entramos com uma ação aqui, dizendo assim, uma ação no juizado, para que fosse identificado o IP e as identificações de quem é desse fake. O Facebook, eu veio na audiência virtual e falou o seguinte, olha, sinto muito, mas vocês tinham que ter ajuizado a ação contra o Facebook dos Estados Unidos, porque são eles que cuidam do Instagram. Falei, pelo amor de Deus, me dá a palavra aqui já, vamos matar isso aqui já, vai. Cara, Facebook é um só. Pela teoria da aparência, pelo fornecedor aparente, é uma coisa só. Daí, dizer que o consumidor tem que demandar lá nos Estados Unidos seria lhe vedar o acesso ao judiciário. Tese absolutamente absurda. Professor, não cabe então intervenção de terceiro no CDC? Só desconsideração isso? Renata, cabe só desconsideração e denunciação da lide de seguradora. Denunciação da lide de seguradora. O contrário, eu acho, GESP não cabe intervenção de terceiros. Isso, exatamente. Professor, no que diz respeito às ações de indenização, seria técnico fundamental com o artigo 187 e 900 do Código Civil, as relações de consumo? Sim. Seria. Na sua petição inicial no processo, não teria problema nenhum. Agora, no exame de ordem, nós temos que ter tecnicidade. Se a relação é de direito do consumidor, o fundamento tem que ser no artigo 12 do CDC. 186, 927, somente se for responsabilidade civil, por exemplo, acidente de trânsito, questão entre vizinhos, por aí afora. Volto a dizer, sua petição inicial jamais seria inepta por conta disso, mas você perderia pontos significativos no exame da ordem. Quanto ao fato e vício do produto, se a pessoa adquire um bem e acaba por sofrer danos morais, pois queria mostrar, por exemplo, a moto aos seus amigos, ele não conseguiu dar partida, isso seria fato ou vício? Isso é um vício que não gera dano moral, ao meu ver, é um mero de sabor. É muito simples para gerar dano moral e que pese a gente saber que existem situações em que as indenizações podem ser muito parecidas com isso. Dentro desse exemplo que você me coloca, Lucas, eu acho que é meramente um mero de sabor. É um defeito, mas um mero de sabor. Visualdo, provavelmente a pergunta do Lucas, só aproveitando aí a oportunidade, porque talvez a pergunta do Lucas, ela gira em torno de um simulado que ele tenha feito, porque ele trouxe aí um caso prático parecido com o simulado. E qual foi a situação do simulado? Só para ajudar aí a colaborar no Lucas. Uma pessoa comprou um automóvel, tentou dar partida, o automóvel não funcionou. Aí eu não me lembro exatamente assim os detalhes, mas eu sei que tinha chamado a família inteira para passear, ia fazer uma viagem, tinha comprado, reservado vaga de hotel em outra cidade. Então ele ia comprar um carro, ele comprou um carro e ele programou, em decorrência dessa compra do carro, uma viagem com a família. E aí, naquele dia, depois de ter criado toda essa expectativa pela viagem, ter reservado quarto de hotel, etc., o carro não funcionou quando ele acionou. Ele tentou algumas, 2, 3 vezes, o carro não funcionou. Então, só para... Era uma casuística aquela questão. E, na verdade, a petição inicial que a pessoa produziu era uma petição inicial onde ela pedia
também indenização. E aí a gente teve essa zona gris, assim, essa zona discutível, que era uma questão mais de mérito do juiz, se houve dano moral ou se houve mérito de sabor. Mas eu acho que já ficou esclarecido, Gesualdo, a gente já pode ir para frente. Tá, deixa eu só. Beleza, boa. E, aliás, esse é o grande problema dos danos morais, que, inclusive, tem jurisprudência em teses tratando só deles, hein? Só deles. Essa zona gris, zona cinzenta, essa zona, como eu brinco, entre a diferença entre casamento e a união estável. No casamento está tudo branco, você casa, está tudo preto. Aí na união estável, você está namorando, aí vai acinzentando, 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 até escurecer. Essa zona cinzenta é a diferença do dano moral e do mero de sabor. Aqui em Assis, eu já vi 2 juízes julgarem o mesmo fato com situações diferentes. Um foi dano moral, para outro foi mero de sabor. Mas, enfim, vamos lá. Professor, esse artigo, tem alguém que falou esse artigo, Renata, isso. Professor, esse artigo veda a denunciação, como poderia explicar o caso da seguradora? Renata, porque o próprio artigo contempla a denunciação da lei da seguradora. De modo que é o artigo 68, isso. Acho que é o artigo 103, agora não vou lembrar. Mas a seguradora tem regra expressa, tá? Então admite sim a denunciação da lei da seguradora. Alguém mais? Eu acho que todos já foram aí devidamente respondidos. Foi Então, galera, ótimo. vou colocar. Desculpa, Roberto. Só vou colocar aqui o meu Instagram à disposição, Gesualdo_Júnior. Quem não me segue, siga lá. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida de véspera, bora lá, gente. Manda mensagem, na medida do possível a gente vai respondendo vocês. Gesualdo_Júnior. Se liguem aí, Gesualdo_Júnior é o nosso professor aí que deu um revisaço com muita tranquilidade, muita clareza e muito conteúdo, né? Eu acho que a gente sai com a tranquilidade melhor. Gesualdo, eu quero agradecer a você, tá? Por ter se Como é que ficou amanhã a revisão da prova? Você está sabendo de alguma coisa? Se nós vamos fazer a correção da prova? A gente vai ter, foi ótimo você ter perguntado também. Pessoal, a gente amanhã, às 18 horas, nós entramos ao vivo, tá bom? Pelo próprio SES. E aí, pelo SES mesmo, vocês já vão ter acesso aí à nossa correção. Então, Gesualdo, a gente deve estar recebendo a prova lá para as 5 horas da tarde, entre 5 e 5 e meia, eu acredito, né? Com quem a gente conseguiu acesso. Essa prova já vai ser disponibilizada a todos os professores pela coordenação, para a gente já ir tentar ir montando o nosso gabarito. E aí a gente vai entregar o nosso, digamos assim, o nosso gabarito extraoficial, né? E Tá. de repente a gente bate esse papo, tá? Eu vou Beleza. ver durante o dia, pessoal, a gente vai estar nas redes sociais e a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? De repente eu não vou me comprometer a isso, mas assim, se der, eu volto às 19 horas sem nenhum professor, mas eu volto para ficar à disposição de vocês, bater um papo, de repente compartilhar aí esse momento, né? Às vezes o aluno fica fritando a cabeça, pensando na prova, e às vezes é mais um carinho e um acolhimento que a gente pode ter para ajudar aí o aluno nesse momento, tá? Mas não quero me comprometer ainda porque não tenho que me organizar aqui também internamente. A gente já deu uma revisão ontem, essa já é uma revisão extra, né? Mas a gente vai se ajudando. Para quem não, queremos agradecer também. Avisarei no Telegram, Isabela, se for possível, tá? Avisarei sim no Telegram. Para quem não pôde assistir a aula também, a gente gravou, então agora eu vou interromper a gravação, não é isso? A gente interrompe a gravação que já fica salva na nuvem e o Charles ele já vai imediatamente aí, disponibilizar o link para quem quiser assistir novamente pelo link. E a gente também, Gesualdo, vai colocar no YouTube, tá? Beleza. Porque aí a galera tem acesso a essa revisão pelo YouTube. Eu acho que aí a gente atende a todos. Gente, foi muito legal, valeu demais. Descansem um pouco agora. E Gessilane já disse aqui que a OAB se manifestou dizendo que vai ter prova. Que boa notícia, viu, Gessilane? Segundo ela, a OAB acabou de se manifestar dizendo que vai ter prova. A minha, a minha filosofia, Gesualdo, em relação a isso, é uma filosofia de vida, esteja sempre pronto. Então, eu sempre fico pronto para a guerra, eu sempre fico pronto para a oportunidade.
Se tiver prova, ótimo. Se não tiver prova, eu estou pronto também. Já estudei, já adiantei. O Matheus aqui está agradecendo a oportunidade de todo o apoio dado ao longo desse ano. Também muitos alunos agradecendo, Gesualdo, Obrigado a dizendo todos. Aí. Alguém disse da minha contratação, do Sérgio. Puta, agradeço pra caramba. Valeu mesmo, gente. a gente está muito feliz também. Eu quero dizer pessoalmente, Gesualdo, que foi um grande prazer tê-lo, é um grande prazer tê-lo na nossa equipe. E pessoalmente também foi um exame de ordem muito especial, muito diferente. A gente criou um laço muito particular com cada um desses alunos nesse exame de ordem, né? Porque foi um exame de ordem em que nós convivemos aí por um tempo muito maior. Então, inevitavelmente, a gente olha aí nosso VAD, olha aí nosso carinho, né? E eu acho que esse carinho, tudo na vida tem um sentido, tudo na vida serve como uma lição, como um aprendizado, e certamente a gente vai melhor para essa prova, tivemos aí um tempo melhor, e a gente vai levar nossa tranquilidade também para essa prova. Vai dar tudo certo, viu, pessoal? Estamos aí olhando o Telegram, atentos a vocês, e precisando, apitem, tá? Um beijo, Valeu. bom sábado a todos. Bom descanso. Abraço. Tchau, tchau. Bora, Bibi!